Nos últimos dias, um episódio polêmico envolvendo criadores de conteúdo trouxe à tona debates intensos sobre humor, racismo e os limites da ironia na internet. Um youtuber conhecido como Viniverso publicou um vídeo comentando sobre o caso de outro criador, o Ramsés o Pequeno. O Ramsés, um homem negro, foi processado por injúria racial pelos apresentadores do Podpah, hoje considerado o maior podcast do Brasil. Ambos homens pardos. O processo mobilizou a internet e muitos se comoveram com a situação do Ramsés. Entretanto, eu acho que ao mesmo tempo surgiram críticas vindas de alguns detratores, por assim dizer. Esses críticos resgataram algumas piadas e momentos antigos do que o Ramsés fazia umas piadas de nazismo, incluindo uma cena em que ele aparecia realizando uma saudação ao Bigodinho, enquanto escutava uma música do Kanye West. O objetivo dessa crítica parece mais do que claro para mim, ainda mais nesse momento. Era desmoralizar o Ramsés diante da opinião pública. E é nesse cenário que entra o vídeo do Viniverso. A capa trazia a imagem do Ramsés modificada por inteligência artificial, onde sua pele aparecia esbranquiçada, não sei falar, olhos azuis e principalmente ao lado de um sol negro, símbolo historicamente associado ao bigodismo. Logo na abertura, o Vini tenta ironizar a situação, chamando o Ramsés de eugenista, nazista, racista, entre outras coisas. Entretanto, embora a intenção pareça ser em tom irônico, a execução não foi muito clara, e o resultado foi ambíguo. Para alguns soou apenas como sátira, mas para outros, a maioria no caso, como uma forma de reforçar acusações graves. Após a repercussão inicial, surgiu outro e principal nome dessa história, o youtuber Professor Dark, que eu já comentei há um tempo atrás aqui no canal. Ele é responsável por um canal levemente mais alcance e ele decidiu produzir um vídeo resposta. O que poderia ter sido uma análise ponderada, ao meu ver, acabou se transformando em uma peça tão problemática quanto o vídeo original do Viniverso. E aí entra agora uma grande decepção que eu tive. Grande decepção. Eu já tinha me decepcionado anteriormente com o Vini, cara, mas dessa vez o Vini se superou. Tipo, Vini, parabéns, mano. Você me desapontou demais, cara. Demais. Demais. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Olha esse vídeo aqui que o Vini fez. Esse último vídeo aqui. Olha essa porra dessa thumbnail. E aí você clica pra ver o vídeo. Eu quero deixar claro que a thumb desse vídeo expressa exatamente o que eu penso sobre o Ramsés. Nazista, fascista, eugenista. Eu não vou nem continuar, porque eu não quero desmonetizar o meu vídeo. Mas olha só o que eles estão falando do Ramsés, mano. Olha só o que eles estão falando que o Ramsés é. No seu conteúdo, o Dark comenta a situação envolvendo Ramsés. No entanto, ao abrir o vídeo do Viniverso, ele se detém apenas no trecho onde as piadas são feitas, e encerra a análise logo em seguida. Esse recorte parcial, por natureza, acabou pintando o Vini como um hater direto do Ramsés, sem considerar as nuances ou mesmo a intenção irônica mal executada. E aqui entra uma questão importante. O Professor Dark não é um criador pequeno, e sim um cara com um canal infinitamente maior que o do Vini, voltado principalmente para entretenimento e especialmente para opinião e fofoca. Quando um criador desse porte decide comentar um caso sensível, se espera preparo, clareza e, sobretudo, responsabilidade. Mas ao invés de apresentar o quadro completo, o vídeo optou por tratar a situação pela metade. O Dark não faz vídeo com roteiro, ele faz até meio desorganizado, e no fim transmitiu uma mensagem frágil, praticamente hipócrita diante do contexto que se apresentava. O ponto que merece destaque é justamente a hipocrisia evidente do Professor Dark. O Viniverso foi criticado por extrair trechos fora de contexto do conteúdo do Ramsés e comentar sobre eles. E ainda assim, o Dark acabou fazendo exatamente o mesmo. Ele pegou trechos fora de contexto do vídeo do Vini e pintou o cara como um hater do Ramsés. O problema é que, é claro, a crítica se tornou contraditória, pois a conduta do Dark replicou o que ele mesmo condenava. Com o tempo, o caso deixou de ser apenas um vídeo ou resposta isolada, a situação ganhou proporções levemente maiores e até meio injustas, e principalmente quando outro influenciador, o Gabe Alexandrini, cujo até onde eu sei é um amigo do Dark ou uma coisa assim, começou a produzir vídeos e lives comentando sobre o Vini. O Vini, por sua vez, entrou na discussão respondendo aos principais comentários do Gabe, e assim a polêmica se transformou em um ciclo indeterminável de respostas e contra-respostas, tornando a situação cada vez mais confusa e até meio desorganizada.
Agora falando sobre uma outra parada, há mais ou menos 1 ou 2 anos atrás, se eu não me engano, teve uma situação curiosa envolvendo 2 youtubers, o Wagner do Tragicômica e a Yasmin do Suavemente Comentado, que haviam tido uma briga idiota aí. Aí o período de guerra deles, durante isso, né? A Yasmin cometeu o maior erro da parada. Ela deu um golpe baixo, por assim dizer, na qual ela mencionou uma tragédia pessoal do Wagner de forma pejorativa. Daí o que isso tem a ver? É simples, o Vini mencionou esse episódio para contextualizar sua resposta ao Gabe, mostrando que críticas passadas haviam sido feitas de forma justa a Yasmin também, que até onde eu sei era amiga dele. Isso porque o Gabe estava batendo principalmente na tecla de que o Vini é um cara que só critica mulheres e quando ele não tem chance de comer elas. E quando ele tem, ele fica supostamente gadeando elas. Daí o Gabe pega a Yasmin de exemplo para colocar como uma das mulheres que o Vini fica gadeando. No entanto, o Gabe utilizou essa resposta do Vini principalmente para desmoralizar ele, alegando que ele estava comentando de forma desrespeitosa sobre uma situação já resolvida. O mais curioso é que o Vini não estava defendendo Yasmin por interesse pessoal, mas demonstrando equilíbrio ao criticar ambos os lados. Ainda assim, o Gabe interpretou isso de maneira deturpada para reforçar seu argumento. Essa situação exemplifica como, em discussões online, trechos retirados do contexto podem ser utilizados para moldar narrativas, mesmo que a intenção original fosse apenas esclarecer ou rebater um ponto. E assim, o que poderia ter sido uma simples discussão sobre vídeos acabou se transformando em uma sequência complexa de acusações, respostas, interpretações distorcidas envolvendo múltiplos criadores e deixando o público dividido. O que eu vejo nesse caso é um fenômeno típico do ambiente digital moderno, por assim dizer. Discussões que começam com um simples vídeo podem rapidamente se transformar em ciclos intermináveis de respostas, acusações e interpretações fora de contexto, como eu já repeti de certo modo. Independentemente dos erros cometidos pelo Vini do Viniverso, a forma como ele tentou contextualizar a situação, embora imperfeita, trazia um ponto relevante, acabou sendo meio que perdido a enxurrada de críticas e distorções. Isso evidencia para mim algo importante. Nem sempre o maior alcance ou papel de influenciador garante uma análise justa ou responsável de um caso delicado. É justamente por isso que comentar sobre essas situações, mesmo sem ser fã de nenhum dos envolvidos, é claro, ao meu ver é justo e até meio necessário. Nem sempre se trata de defender ou atacar alguém, mas de trazer clareza, apontar inconsistência, refletir sobre a forma como a informação é interpretada e compartilhada. No fim, é mais do que julgamentos individuais, essa polêmica me lembra de como o contexto importa, de que as discussões nas redes sociais muitas vezes são mais complexas do que parece, à primeira vista, e talvez a maior lição aqui seja olhar além das aparências e ideologias para buscar compreender todos os lados de uma história. É isso.